Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou Meu Bahia, o seu YouTube favorito. Família, o Pedro Centocé aí do BFC. Vou deixar nos comentários aqui o link do canal. Ele trouxe uma colocação, ele por ser torcedor do Vitória, ele trouxe uma ótima colocação, e uma boa pergunta. Você, torcedor do Bahia, você acha que o Fábio Mota, ele foi oportunista ou ele trouxe uma oportunidade, trazendo essa fala que quer torcida mista no Bavi? Eu, particularmente, já vou adiantando que ele é super oportunista. A vinda de Fábio Mota é oportunista. Não tem pra onde correr, irmão. O cara é político, como o Bocão já fala. Ele vai pegar a oportunidade de fazer para puxar para ele. Ele tá sendo oportunista, ele tá puxando para ele. Entendeu? Porque ele não trouxe lá antes. Mas vamos ver o que o Pedro falou. Depois eu vou trazer a minha humilde opinião. E peço que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários também, que é sempre importante aqui no canal do Bahia. A opinião do torcedor do Bahia e do torcedor do Vitória, que também estiver aqui acompanhando. Deixa aqui para vocês o que você achou da fala do Pedro e o que você achou do que o Fábio Mota falou. Então, já deixa o like, se inscreve no canal. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Tornou secundário após a falta de isonomia bancada pelo Ministério Público da Bahia. Final única com torcida única é um absurdo. Sim, final única com torcida única eu também acho absurdo. Eu acho qualquer jogo com torcida única um absurdo. Mas repare, a recomendação, Donato, e você que está aqui com a gente do Ministério Público, ela não é de agora. Ela não foi feita para esse Bavi de decisão. Ela não foi feita esse ano. Ela já vem aí há tristes 8 anos que a gente só tem torcida do Bahia na Fonte Nova, torcida do Vitória no Barradão. Quando o regulamento do Campeonato Baiano foi feito, já se sabia dessa possibilidade, ou não? Qual era a maior chance de ter na decisão um Bavi? Ou um time do interior sediando a final? A maior chance que a gente tinha quando o regulamento foi assinado em novembro era de acontecer na Fonte Nova. O Bahia era o favorito, é o favorito a ser campeão baiano por tudo aquilo que a gente sabe que envolve hoje a diferença de contexto financeiro, técnico, tático de Bahia e Vitória e evidentemente para os times do interior. Já se sabia que a final ia ser em jogo único, tanto que eu falei, Cássio, que o regulamento esse ano do estadual iria talvez ajudar a fortalecer o discurso contra a torcida única. E é isso que está acontecendo. Mas o torcedor do Vitória, me perdoe, não pode se sentir lesado já sabendo que era uma recomendação do Ministério Público e o regulamento do Campeonato Baiano, sabe, Donato? E assim, fico muito triste porque todo mundo que me acompanha sabe que a minha bandeira é contra a torcida única, mas a gente não pode simplesmente, quando é conveniente, tratar desse tema dessa maneira. É preciso fazer com que Bahia, Vitória, Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública e representantes das duas torcidas organizadas se sentem na mesma mesa para falar a mesma língua. Aí sim a gente pode ter um debate sério e ações de maneira executiva que venham a acabar com essa atrocidade que é torcida única no estado da Bahia, onde a gente que sempre foi referência, agora é exemplo de como não torcer, da falta de civilidade. E aí, Cássio, é o seguinte, e para você que está aqui com a gente, o discurso de Fábio Mota, que a gente tem aí, daqui a pouquinho a gente vai colocar, muita gente viu como oportunista. Quem acha desse jeito não está errado, não. Mas a gente pode olhar também como um discurso de oportunidade. Afinal, pela primeira vez, de maneira categórica, algum dos responsáveis por mudar esse cenário disse que ia mandar ofício, ia pleitear uma mudança, independentemente do contexto, independentemente dos motivos. Mas pela primeira vez a gente viu alguém que é partícipe, da realização do jogo, fazer algo que poderia vir a mudar esse atual cenário. Mas eu já trouxe essa informação mais cedo no Placar Nordeste e reforço aqui no Bahia Futebol Clube. Já tenho a definição de que o Bavi deste sábado, marcado para as 5 horas da tarde na Arena Fonte Nova, referendado pela Federação Baiana já o horário e local, um pedido dos clubes, inclusive, para que o jogo fosse nessa data e nesse horário, afinal na quarta-feira que vem já tem Bavi pela Série A, não vai ter torcida do Vitória na Fonte Nova neste sábado. Ponto. E detalhe, Cássio Cardoso, também em primeira mão. Para esse ano, não vai ter também possibilidade da gente ter torcida dividida na Fonte Nova no primeiro Bavi da Série A e nem no Barradão no segundo Bavi da Série A. Isso já é definido. Nada vai mudar. Por quê?
E aí é que vem a grande questão. Esse processo, ele está andando no Ministério Público, mas a passos de tartaruga. São vários os detalhes que precisam vir à frente, questões de segurança, questões de logística, questões com os clubes e com as organizadas, e por isso, para esse ano, não vai ter nenhuma mudança, infelizmente, né, Cássio? Infelizmente, Pedro. Você foi muito feliz ali, eu concordo com praticamente tudo, e eu só coloquei o praticamente porque eu vou aguardar o Fábio Mota se manter vigilante e combativo contra essa medida. Também em outros contextos, né? Para que a gente possa celebrar um integrante dessa... Porque eu também acho, Pedro, dessa tríade, federação e clubes, se manifestando assim, manifestando evidentemente o incômodo com a situação. Porque esse incômodo, nesse momento, ele é manifestado envelopado num contexto de oportunismo por conta do clássico, que vai acontecer na Fonte Nova, vale título, e a torcida do Vitória não vai poder entrar. Nós aqui no Bahia Futebol Clube, nós dois já somos até reconhecidos por isso. Nós não concordamos, não gostamos e até enfrentamos a torcida única, o advento da torcida única. Mas quando veio esse arroubo não surgiu. Eu lembro que acabou acontecendo o debate terça-feira passada, né? A possibilidade de ter a decisão Bavi estava muito clara já. E esse zum já esquentou na semana passada de se discutir a torcida, duas torcidas na Fonte Nova em caso de Bavi. E evidentemente não vai ter duas torcidas em caso de Bavi nesse contexto, gente. Basta pensar um pouquinho mais com a cabeça e menos com o fígado. O que motivou o Ministério Público a recomendar a torcida única no estado da Bahia não tem absolutamente nada a ver com critério esportivo. Nada a ver. Inclusive, em 2023, a torcida do Vitória não pôde ver um clássico sequer no estádio. Porque nós tivemos um Bavi, e foi pela primeira fase do Campeonato Baiano, e foi na Fonte Nova. E depois não teve mais clássico. Ninguém se mobilizou para achar isso um absurdo com essa mesma intensidade. A gente já tinha falado, era um absurdo. O torcedor não ter o direito de ver um clássico na sua cidade é um absurdo. Mas é um absurdo que a gente parece que está tendo que explicar o óbvio, conceitualmente do absurdo, e as pessoas que estão, de certa forma, se sentindo mais seguras, vou usar essa expressão, para ir a estádio, elas enxergam o efeito imediato, elas não enxergam o efeito a médio e longo prazo. Elas não estão preocupadas com isso. E é isso, né, galera? O Pedro Centosella trouxe aí um depoimento muito bom, uma fala muito boa, né? Como o Cássio falou, e eu concordo com o Cássio, eu concordo com quase tudo que ele falou, só não concordo na parte do oportunismo ou na oportunidade. Cara, se tratando de Fábio Mota, é sempre um oportunista. Fábio Mota, ele vai usar sempre as coisas como um oportunismo para ele. Raramente Fábio Mota vai usar algo que beneficie outros times, né, outras situações. Não, ele não vai usar isso aí, ele vai usar só para se coçar. Esse é o Fábio Mota. O Fábio Mota muitas vezes não liga nem pro torcedor dele, imagine pro torcedor rival. Por que eu tô falando que, na minha opinião, é 100% oportunista o Fábio Mota? Porque é o seguinte, como o próprio Cássio falou, o último Bavi que teve foi em 2018. De lá para cá, já teve um ano que o Vitória não viu o Bavi no Barradão. E ninguém se manifestou dessa maneira. Hoje, né, no início do ano, já se sabia que ia ter Bavi torcida única, né? Inclusive, eu já tinha trazido aqui até no meu canal falando que esse ano o Campeonato Baiano seria mais complicado por conta de ser torcida única e que provavelmente, se fosse lá na Fonte Nova, a torcida do Vitória não ia assistir mais uma final, sempre falei isso aqui. E no início do ano, antes de ter, faltava 2, 3 rodadas para ter o primeiro Bavi, eu já trazia isso aqui, cara,
torcida única é feio. Lá no Rio de Janeiro já tem torcida mista, lá no Ceará tem torcida mista, em Pernambuco tem torcida mista. Esse negócio aqui de torcida única tá feio. Aí quer dizer, o Campeonato Baiano vai ser um jogo, e aí a torcida não vai. Eu já falava isso, ó, mas Fábio Mota, né, companhia limitada aí, ficaram caladinhos, porque eu acho que na cabeça deles, eles achou que, ó, o Bahia vai botar o sub-20 no Baiano. Então, a gente vai botar o principal aí a partir da terceira rodada. Tem tudo. E o único Bavi que vai ter é no Barradão. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai ficar nivelado de pontos com o Bahia. Quando for jogar no Barradão, a gente ganha o Bahia e passa o Bahia e decide dentro de casa. Eles achou provavelmente isso, que ele sairia na frente do Bahia e decidiria no Barradão. Como eles viram que não tem condições dele sair na frente do Bahia, porque o Bahia tá anos-luz na frente dele, o Bahia conseguiu vencer ele lá com a equipe sub-20, o Bahia saiu líder do Campeonato Baiano com a equipe sub-20, ele falou assim, porra, fudeu, não tem mais o que eu fazer, vou fazer o seguinte, vou aproveitar que meu time jogou mal, pra tapear a torcida, pra tentar buscar algo bom, porque, máximo respeito, mas a torcida do Vitória nunca mais vai ver uma final no Barradão, nunca mais, enquanto tiver a torcida, jogo único. A torcida do Vitória não vai, cara. Não vai. Só se vir, sei lá, se o Sheik vir da casa do caralho comprar o Vitória, armar uma seleção no time do Vitória pro Vitória ver. Porque o Sub-17 do Bahia vai sair líder do Campeonato Baiano na frente do Vitória. Foram quase 10 pontos, né? E aí ele, oportunista como é, viu a oportunidade ali e aí pá, meteu. Não, tem que ter torcida mista, vamos brigar. Mas porra nenhuma, pô. O Fábio Mota, ele não vai fazer nada. Né? Eu entendo que o Pedro Santo Sé, ele, como eu disse, eu queria que mais influenciadores, principalmente do Vitória, fossem mais conscientes, igual o Pedro é, né? Mais consciente, pô, ter mais consciência. Às vezes os caras é tão clubista, todo mundo é clubista em um momento, todo mundo vai ser clubista, mas os caras é tão clubista que os caras estão achando que foi feito o regulamento para beneficiar o Bahia e ser contra o Vitória, sendo que isso aí foi lá no final do ano passado, irmão. Todo mundo assinou. Eles estão falando como se tivesse imposto essa semana para prejudicar o Vitória. Você vê que os caras não sabem nem o que é que tá se passando, tá ligado? Então, assim, eu queria que mais influenciadores, não só do Bahia, mas do Vitória, ou não só do Vitória, mas do Bahia também, fossem mais conscientes nas suas falas, né? Que fossem mais coerentes. Porque você vê, velho, é muito clubismo mesmo. Tem torcedor do Vitória que tá dizendo que o Vitória que estão tentando tirar o título do Vitória no apito, sendo que o Bahia ganhou do Vitória com o sub-20 lá no Barradão e o reserva. Como é que se tivesse um time que teria que precisar do apito para perder o título, é o Bahia, velho. O Vitória para ganhar do Bahia tem que ser no apito. No futebol, no X1, o reserva do Bahia é muito superior ao Vitória, mas muitos dele acabam fechando os olhos. E é isso aí, galera. Eu gostei muito do depoimento do Pedro Santo Sé, é o BAFC, vou deixar aqui na descrição o canal deles para você ir lá e aí assistir o vídeo por completo, que eu só trouxe um corte aqui, mas gostei bastante da colocação dele. Agora esperar, acabou o Campeonato Baiano, começa já a planejar o ano que vem, torcida mista nos dois clássicos aí que vai ter, provavelmente aí na final e na Fonte Nova, porque no ano que vem o jogo vai ser na Fonte Nova. Mas é isso aí, já deixa o like, se inscreve no canal, deixa aqui o que você está achando de torcida mista e até o próximo vídeo. Valeu!